O VS é o seguinte, o VS são instrumentos inseridos virtualmente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Queen, que todo mundo conhece, Fred Mercury. Eles usavam sintetizador, mas não tinha o cara tocando sintetizador, era virtual. Isso analogicamente naquela época. Hoje o pessoal faz muito isso. O que você acha sobre isso? Qual que é o seu posicionamento? Cara, eu assim, ó, como eu falei, a gente tem que ir adequando a realidade que se apresenta, né? Voltando também à questão comercial, como eu estava te falando, né? Eu sempre gostei de banda grande. Por exemplo, você pega material promocional nosso na Nicoluco, por exemplo. Eu tinha lá 3 percussionistas, tinha tecladista, os metais, tinha backing, dançarino. Cara, eu acho que Babi Lessa passando, vamos te interromper. Ô, louco. Babi Lessa passando com a sua beleza. Ô, gente, Babi Lessa ontem teve um evento, hoje ela tá meia, né, como é que é? Tá com os Tô revertérios. tomando Não, é só o excesso Água, de água. água. entendeu? Só excesso de água, né? Garganta tá E ontem seca. foi excesso de álcool. É isso aí. Caire. Caire, volta aí, vamos Quem falar. nunca, né? Quem nunca? Vamos voltar e falar do VS agora. E aí, cara, o que acontece? Eu sempre procurei ter a banda mais completa possível, né? No meu caso, eu acho que é importante você separar casos e casos, né? Por exemplo, o meu caso eu tive necessidade de me adaptar ao que o mercado pedia, né? Então, até um determinado momento, eu só vendia o show da banda com a banda completa, né? E aí, por N motivos, o mercado começou a pedir por questões de custo, né? Eu acho, minha opinião, o sertanejo, de certa forma, intensificou essa cultura muito fortemente, né? Você tinha aí um quarteto, então um cara lá cantando sertanejo, tinha ele, sei lá, vamos botar uma dupla. Tinha a voz principal, segunda voz, já tocando ali um violão, alguma coisa assim, já botava mais um baterista, às vezes e um baixista, e aí o restante das coisas. Então, o mercado começou a consumir essa estrutura muito reduzida e, por exemplo, para mim começou a me impactar. Então eu passei, por exemplo, hoje você me pede um orçamento, isso para eventos menores, né? Para um show de carnaval, de prefeitura, eu não faço isso. Mas para um casamento, por exemplo, eu tenho lá, dentro da minha proposta, formatos de banda diferentes. Por isso que você tem até o... Eu tenho reduzido, tenho Não, o link o lá, link né? pra Exatamente, pessoa para saber o que preencher. ela precisa, tal, certinho, né? Então eu precisei me adaptar, né? Agora, há pouco tempo não, mas já deve ter, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, eu vi um artista muito grande num Rock in Rio usando VS loucamente com os instrumentos, sem ter os instrumentos reais, com VS tocando. Cara, aí eu já acho, eu não entendo o que leva o cara a fazer isso, entendeu? Posso chutar quem eu acho que foi? Ah, Foi o... não foi. Eu te dou um outro exemplo. Nem precisa levar pro. Post Foi Malone. num show do rock. Não era artista brasileiro, tá? Ah, tá. O Post Malone acho que fez isso também. Pô. Com certeza, né? A maioria Mas foi usa. muito Nesses nisso. festivais usam muito por questão de logística. Aí quando você falou é verdade, né? Mas eu tenho um cantor de axé. Eu até já falei o nome dele aqui antes. Ah, então Que eu repete. já vi ele fazendo show em formatura. Ele é um cantor de axé. Sem percussionista. Com a percussão toda no VS. Você entende? Então, nesse caso, eu não sei te falar por que o cara faz isso. Porque, pô, o cara tem um nome, tem com certeza um cachê legal, que ele poderia fazer esse investimento tranquilamente, entendeu? Então, eu não sei. No meu caso, trazendo para minha realidade, é questão de adequação à realidade. Então, por exemplo, o cara quer contratar o meu show com saxofone e trompete. Ele vai contratar. Se ele quiser contratar a formação reduzida, aí eu tenho que usar o VS. Claro. Você Mas entendeu? é um outro valor, né, cara? É um outro valor. É exatamente. isso aí que é a Só que polêmica assim, do VS. se eu pudesse, é o que eu falei. Eu teria 3 percussionistas, 2 backing vocal, dançarinos, teclado, todos os outros que eu já tenho, equipe grande. No show do Amparo de Serra, não sei se você reparou, o Toninho Reparei. estava lá. Foi o primeiro show que a gente foi com a plotagem do ônibus nova. Sim. A minha equipe tinha 25 pessoas, cara.
Dentro da equipe técnica, banda, balé, tudo. Então, assim... Não, sabe por que eu falo isso? Porque Tony até brincou, mas eu participo também das contratações da prefeitura de show. Teve uma cantora lá famosa que cantou em Rio Casca, cobrou valor full e levou 3 músicos e era de axé. E os 3 músicos eram um tecladista, o baixista e o baterista. E o baixista estava com o baixo desligado. Você sabe que tem banda na nossa região, já não é nem... Calma, tio. Não é Eu não banda... tô falando da qualidade do show, não, porque ela deu um showzaço. Foi um showzaço mesmo. Você sabe quem é? Sei, claro. Depois foi no off você me conta. Não, aqui a gente fala que foi o babado novo lá da Mari Antunes. Não tem esse negócio de... É isso que eu ia falar, o tanto que isso impacta pra percepção de quem tá assistindo. Mas Cara, o problema é na percepção de quem tá pagando. Não, Aí é que não, tá o você tem negócio. que Mas entregar o que foi assinado em contrato. Mas isso aí é a óbvio. questão de Mas quem a tá percepção assistindo... do público, Não, eu A, não sei se tem. a percepção do público, né, Kairi? A gente sabe que o público não entende disso. É. Então ele vai pra uma festa... Exatamente. se o Eu ia falar ritmo- isso agora, é verdade. Se o ritmo Tá animado? Tá animado. É. Todo mundo bacana, a cerveja tá gelada e o clima tá bom. Não, depois de um certo ponto, tá todo mundo Não, tonto então, já eu já ia também. falar, se tiver com um alquinho ainda na cabeça... Vai com VS, sem VS. Mas ué. essa questão do VS aí é uma polêmica. Eu só complementar. No caso, não era uma banda grande, mas tem bandas na região que usa tanto VS, tanto que os músicos que estão no palco, eles são figurinistas. Eles não tocam. Então pode substituir por qualquer um. Ué. O cara tá lá só fingindo que tá tocando. E, assim, na verdade, até a gente brincava porque os músicos contratados, na verdade, eles eram figurinistas e serviam, tipo, pra montar palco, botar painel de LED, tirar tal. Eles eram muito mais carregadores, né? Assim, Mais fazer o serviço de operacional, carregador. né? Eles eram operacionais. Porque eles não tocavam, entendeu? Eles não tocavam, não tocam. Eles fazem isso até hoje. E uma coisa que eu fico assim, como que as coisas vão mudando. Antigamente os músicos iam na televisão, a gente sabe que é dublado por causa da logística da televisão. E eles eram criticados. Só que todo mundo sabia ter a logística. Hoje o pessoal faz isso ao vivo e não acontece nada. Sim. Mas, assim, Mas é o tudo que é tá cultura, acontecendo. cara. É igual eu te falei. Tipo assim, hoje, voltando, o funk. O funk é gravado, tudo gravado, né? Sem fazer crítica nem nada. Né? Não tô fazendo uma O crítica, cara tô solta constatando. lá no... O cara solta a música e do nada ele para e fala um trem, a galera grita e volta a música. Entendeu? Então, é aquela coisa. A coisa vai acontecendo que você se acostuma. Né? Vira- Então isso vira populariza normal isso em, também, em vira tudo normal. na vida. Um cara que só fala absurdo, aquilo deixa de ser absurdo. A pessoa faz isso vira normal. Então você A pessoa acostuma faz com isso. fake news, vira verdade. Exatamente.